Olha, não jogou, mas merecia um placar hoje, né? Merecia. Mas aqui não tem placar, mas tem a música. Ei, você aí, Curica vai cair, Curica vai cair. Olha o De Paulo e o Mano. Ei, você aí, Curica vai cair, Curica vai cair. Olha, o Rosala Santoro tá ali, tá ficando puto, hein? Tá ficando puto com você, hein? Mas já abandonou o barco, não tem problema nada. Aliás, Se o Marcão não vale nada, deixa cara. eu dar o De Paula, boa noite, De Paula, e boa noite também pro Rosala. Aí, Rosala, tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem é força de expressão, mas Tá a gente... feia a coisa lá, hein, Rosala? Vamos encarar. E De Paula, vai. Nossa. Ô, Domênico, me escuta bem? Opa, claro. Só vejo bem sua testa. Valeu, tá grande mesmo. Um abraço pra todo mundo aí. Sempre uma honra participar. E agradecer demais ao Rosala. Conversei com ele semana passada, depois do desligamento dele. Falei, Rosala, troca uma ideia com a gente, expor o seu lado. Ele falou, o negócio tá meio quente, semana que vem eu troco uma ideia. Boa. E ele vai entrar bem no dia que o negócio esquentou e ferveu ainda mais. Então Então, Rosala, eu vou te falar, Rosala, muito obrigado pela sua generosidade. Tem muita gente acompanhando a gente, os grupos de corintianos estão bombando, sabendo da sua presença aqui. Houve uma divulgação em massa quando eu disse para uma galera que você ia vir. E assim, a primeira pergunta, vou me permitir fazer, Mano, Lelê. À vontade. Pois não. Deixa eu falar só da entrevista do Claro, Augusto, desculpa, que aí Mota, já depois desculpa. emenda tudo, né? Melhor. Porque tem muita coisa Claro, até Motinha, em desculpa. referência aos diretores até que saiu, né? Que ele falou, Claro, né? claro. Então vamos Tá certo, lá. Motinha. Augusto Melo deu uma grande entrevista coletiva hoje, né? Falou muita coisa que espantou até a nação corintiana aí, né? A primeira, vamos falar algumas frases de efeito dele, né? Que o Corinthians está sangrando, né? Sofrendo para pagar contas, né? Escolhe quais contas que vão pagar e conversa com outros que terão que pagar ainda, porque não tá vindo dinheiro, não sabe como é que vai fazer, muitas e muitas contas, né? Falou que o Corinthians está em outro patamar agora, que existe uma inveja aí da antiga diretoria e tal. Mas agora, os pontos importantes que ele falou. Primeiro, ele falou que se sentiu traído por algumas pessoas que colocaram na diretoria, né? Inclusive, ele falou o seguinte, que ele escolheu uma diretoria que achava que era técnica, né? Mas, na verdade, era política, né? Apesar de ser político, ele achava que algumas pessoas que estavam na diretoria eram técnicas, né? E não eram. E que agora ele vai presidir pela caneta, né? Não por política. Palavras do Augusto, né? E também falou sobre o impeachment, que ele não tem medo, que se existir, será um golpe, né? Que ninguém vai dar golpe lá, porque ele foi eleito pelo voto, né? Então ele falou do impeachment, que ele não tem medo do impeachment. Falou também que tá sobre a história da patrocinadora, do laranja e tal, que ele está tranquilo, que o Corinthians, na verdade, é uma vítima, que não há provas, e todas as pessoas que acusaram o Corinthians, né? Que falaram, que divulgaram, que acusaram o Corinthians de estar envolvido nisso, vão ter que provar e vai ser processado. Então, que ele falou que claramente o Corinthians não tem envolvimento nenhum com isso. Ele falou, inclusive, que não é amigo do Alex Cassundé. É Cassundé que fala, gente? Cassundé. Cassundé, que ele não é amigo, que ele viu o cara 2, 3 vezes. Inclusive, já passou pelo cara, não reconheceu, porque pediu até desculpa, que tomou um café com o cara, que ele não é amigo pessoal dele, né? Que ele não tem envolvimento com esse cara. Falou também sobre que o Corinthians está tentando pagar todo mundo, porque diz que sim, o elenco está com atraso e que até quinta-feira poderia resolver tudo isso, que ele conversou com os jogadores, que os jogadores estão com ele, né? E que ele está aberto para conversar com qualquer um que se sinta prejudicado porque está devendo dinheiro lá dentro, né? Então falou sobre essa parte. Daqui a pouco, eu posso falar depois o resto? Que eu vou falar do Carlos Miguel, porque senão vai ficar muita coisa para vocês comentarem, né? Deixa o De Paulo abrir as perguntas aí pra gente aproveitar Até o Rosala aqui com a gente. diretores, né? Inclusive saíram, que ele se sentiu traído. Pois é, Motinha. Inclusive, o Corinthians anunciou hoje a contratação do advogado Leonardo Pantaleão para cuidar do departamento jurídico. E o Pantaleão, a especialidade dele é direito penal, né? Cada uma, viu? Direito penal. É mentira, Teta! Do Pantaleão, né? Enfim, ô Rosala, primeiro, obrigado mais uma vez, cara. Você tá em trânsito aí, mas se dispôs a conversar
com a gente. O torcedor do Corinthians está curioso para saber, não é o outro lado, porque até então você era do mesmo lado, né? Mas o porquê essa ruptura com o Augusto Melo, né? Por que agora ele está isolado? O que aconteceu nas tratativas quando você, o Alba e tantos outros abraçaram a ideia da candidatura do Augusto, traçaram um planejamento, e o que mudou de lá para cá que fez com que, com pouco mais de 5 meses, vocês saíssem e o Augusto ficasse completamente isolado, sendo bombardeado? O que deu errado, Rosala, na sua opinião, para que isso acontecesse? Bom, gente, boa noite. Desculpa o mau jeito aqui, eu estou no carro com a luz ligada aqui para ver se dá para pelo menos funcionar a câmera. Esse é um processo, De Paula, que acho que tem algumas coisas que eu preciso falar antes disso, que de verdade, na fala do presidente, quando ele fala que se sente traído por quem saiu, eu não visto essa carapuça, né? Em momento nenhum a gente deixou de apoiá-lo, deixou de trabalhar pela gestão, né? Em momento nenhum a gente se furtou de empenhar toda a energia disponível aqui para fazer a coisa dar certo. Quem conviveu comigo no clube sabe que eu chegava no clube 8h30 da manhã, saía de lá 7h30 da noite, e estava lá todos os dias à disposição dele, enfim, essa carapuça não me serve, tá? Outra coisa que é importante dizer, o meu grupo político, em que pese ter abandonado, se for essa palavra agora, a gestão, ou ter saído da gestão, não quer dizer que ele virou oposição, né? Meu grupo político tem um vice-presidente na gestão, né? Então a gente não tem nenhuma pauta agora vamos mudar de lado, agora vamos deixar aqui de defender as bandeiras que a gente defendia. A gente continua com as mesmas pautas. E quando a gente foi convidado para fazer parte da gestão, e isso eu falo com muita tranquilidade, porque o convite que chegou para mim, ele chegou antes do grupo, né? Era um convite para uma gestão técnica. E o meu desgaste com a gestão tem exatamente uma gênese em decisões técnicas ou pareceres técnicos que não foram seguidos. Tá? Eu posso dar alguns exemplos, né? Porque não tem jeito, quando você fala de fluxo de caixa, você tem ali coisas que você não pode deixar de pagar, né? No começo da gestão, tudo ia muito bem, a gente conseguiu equacionar e equilibrar os investimentos que precisavam ser feitos na restauração do elenco, se acertados ou não estou questionando isso, não estou questionando a parte qualitativa, né? Mas a gente conseguiu equacionar a parte de investimentos que seriam feitos nesse primeiro ciclo para remontar o elenco com a venda de jogadores. Então, o que a gente tinha para investir na remontagem da equipe era um dinheiro que tinha origem no próprio elenco, que foi o recurso da venda do Moscardo, né? E a gente ia sofrer mesmo, a gente sabia disso, com um fluxo de caixa que, em que pese a gente saber o tamanho do problema, o que surpreendeu era a quantidade de valores vencidos que a gente pegou, né? Porque quando a gente fala de curto prazo, a gente pressupõe que tem algum prazo, né? Mas de fato a gente encontrou uma situação onde a gente tinha ali, praticamente a gente tinha 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio de resultado operacional do clube vencido, né? Então, isso é uma situação absolutamente desesperadora em termos de fluxo de caixa. Dito isso, a gente tem que olhar fontes de receita, né? E aí eu posso contar para vocês, né? Um dos meus votos vencidos lá, assim, tecnicamente, a precificação de ingresso. E antes que vocês fossem, poxa, mas cara, as propostas de precificação que a gente fez, todas preservaram 3 setores do estádio. Preservaram a norte, a sul e a leste superior. Como se a gente criasse um anel com ingressos mais acessíveis,
tanto os dois lados atrás do gol, eles ficavam na faixa de R$30 e a leste inferior, ela ficava na casa ali de R$50, não muito mais do que isso, talvez 55. Preservado isso, né, a gente tinha que buscar uma receita prevista para bilheteria em outros setores. Então, dou um exemplo prático para vocês. Se a gente fizer a projeção no preço atual que a gente está cobrando os ingressos, a gente já abre um gap orçamentário aí de 20 milhões no ano, né? Porque, de fato, a gente não está entregando a meta orçamentária de receita. Então, isso é um exemplo. Assim, cara, o parecer técnico qual que era? Você tem produtos diferentes, esses produtos diferentes vão ter preços diferentes. Mas eu fiz uma promessa de manter o ingresso popular no meu... Você não vai mexer no ingresso popular, né? Eu vou no jogo, eu vou na Oeste, eu vou lá na Oeste Inferior, eu pago hoje, eu tenho a cadeira, né? Para mim hoje seria mais barato pagar o ingresso avulso do que pagar a cadeira. Eu continuo pagando pela comodidade. Assim como esse, eu tenho exemplos técnicos que foram dados, né, ou sugestões técnicas que foram dadas no âmbito do trabalho da Ernst Young, que na hora de se implantar, o que prevaleceu foi a decisão política, né? E esse é o tipo de coisa que você no financeiro, cara, numa situação que a gente está, você é o portador da má notícia, né? Quem é que quer receber uma pessoa que vai dizer que não tem dinheiro, que não pode gastar, que não pode contratar, que, cara, o time é esse, tem peça para mexer? Tem, mas você precisa girar o próprio elenco e tal. Então, você sendo o portador da má notícia, e junto com outras desavenças normais do dia a dia, né, fato é, aí eu estou falando da minha parte com o Augusto, que não é, por exemplo, o que aconteceu com o Fernando Alba, tá? Da minha parte, houve um distanciamento do Augusto, e eu cheguei a ter uns períodos ali de mais de mês onde eu não tinha interlocução com ele. A minha interlocução com ele ou era via o Marcelinho ou era via o Vinícius Cascone, né? Dependendo do assunto. Fui retirado de algumas pautas, por exemplo, eu estava liderando e com autonomia a questão da negociação dos direitos de transmissão, fui afastado disso, eu passei a ter que pedir a benção para tudo, né? E, ok, a caneta é dele, faz parte, né? Então, eu fazia uma projeção toda semana de fluxo de caixa, mostrava o que a gente ia pagar, mostrava o que tinha gap, né? E aí vocês conhecem um pedaço da história desse... Quando isso começa a ter ingerência, né? E isso começou a ter ingerência antes, porque falou assim, pagar isso, não paga aquele e tal, e a gente faz parte do jogo discutir o que é prioridade de pagamento, né? Tudo tem um motivo. Quando a gente não chega numa conclusão, obviamente, alguém dá o voto de Minerva, tá? Mas, então, a questão quando isso não vem do presidente, vira uma questão de ingerência, né? E aí... veio de quem, Rosala? Veio de quem? Não, por exemplo, o Marcelo descia lá no meu andar e falava assim, não, o presidente pediu para eu vir aqui, ver isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu assim, cara, o presidente pode me ligar, eu estou no meu ramal, não precisa nem ser no celular, ou pede para eu subir, né? O fato de não ter interlocução, ele é muito ruim, porque no final do dia, gente, cara, o meu CPF está lá, né? Se eu estou lá fazendo parte da gestão e eu sei a história profissional que eu tenho, né, eu não posso estar à margem do processo decisório e eu não posso ter alguém entre eu e o presidente fazendo o papel de interlocução, né? Assim, até pelo momento do Corinthians, né? E até porque os dois são diretores, né, Rosala? Você era o diretor financeiro e o Marcelo, que você está citando para galera se situar, é o diretor administrativo, né? E, gente, não é pessoal. Se tivesse, por exemplo, uma coisa assim, então agora a gente vai intitular o Marcelo CEO do clube. Agora vocês reportam para ele. Pronto, está estabelecida uma nova linha de governança, né? Mas não era o que acontecia de fato, né?
Que mais? Aí, respondendo a primeira pergunta, né, essa relação veio se desgastando por causa disso. Né? Quando você fala, a decisão de sair, ela aconteceu 2 semanas atrás e ela tinha tudo a ver com ingerência, que eu não sei se vocês lembram, foi no dia que o Sérgio do marketing se afastou, teve aquele podcast lá do Cross, Sim. Né? E no podcast do Cross, numa das falas, o Augusto falou, não, o Marcelo vai lá mesmo e autoriza 30, 40 pagamentos por dia, e é para ele ir lá mesmo, ele vai para não ter erro, para evitar erros e tal. Quando eu fui falar com o Augusto de noite, ele estava no clube, eu falei assim, chefe, você já me demitiu no podcast. Eu só vim aqui te entregar o cargo. Não, não quis dizer isso. Tal. Assim, cara, mas não dá para conviver com... Pontuei alguns casos lá de ingerência, né? Falei assim, não, isso não vai mais acontecer, autonomia total, ingerência zero. Eu falei, vamos dar um voto de confiança. Esse voto de confiança não durou 2 semanas, né? Essa semana mesmo, eu tive um episódio evidente de ingerência, nada a ver com prioridade de pagamento, mas um processo interno lá do departamento financeiro que quem aprovou eletronicamente foi o Marcelinho, a minha revelia, mais uma vez. Então, quer dizer, eu, pensando profissionalmente no que eu estava fazendo, eu falei, entendi, vocês não me querem mais aqui. A sugestão técnica, ela não tem peso, a decisão é política, né? Você não precisa de gente técnica na gestão, porque você não está fazendo uma gestão técnica. Né? E, da minha parte, cara, eu estou aqui abrindo mão da minha vida pessoal, me dedicando ao Corinthians de corpo e alma, feliz da vida, sem reclamar. Né? Lembra que eu sou estatutário, né? Não sou um cargo remunerado, então eu abri mão de muitas coisas do meu dia a dia para estar aqui. E chegou numa hora que falou assim, cara, se eu não tenho interlocução com a pessoa que decide, eu não posso correr o risco do fluxo de informações chegar para essa pessoa de forma distorcida e eu, no final do dia, estar assinando alguma coisa que não é exatamente o que eu tenho conforto em assinar. Bom, mas... Pois não. Rosala, me perdoe, o Mano e a Lelê tem perguntas, aí deixa eles falarem, aí tenta por gentileza, você tem muita coisa para falar, mas nós temos muita pergunta para fazer, e tenta ser um pouquinho só mais objetivo para dar tempo de todo mundo perguntar. Vai lá, Mano, vai lá, Lelê. Tudo bem, Rosala? Boa noite para você, obrigado aí pela participação com a gente. Rosala, eu acho que o principal ponto mesmo aqui, a gente vai abordar outros também, mas eu acho que você pode tentar esmiuçar para a gente essa relação do Corinthians com o patrocinador que houve a ruptura contratual na semana passada. A primeira questão, Rosala, com relação à VaideBet, o pagamento da comissão que o Corinthians teria feito para a empresa que estava intermediando o negócio, que era aquela rede social Media Design, que é de propriedade do Alex Cassundé. Esse pagamento dessa comissão foi feito na sua ausência num período em que você estava de férias? E segunda coisa, você pode até já prolongar talvez aí com relação a essa resposta, não estou nem falando da parte ainda que coube depois de transferência dessa Media Design, da rede social Media Design para aquela New Way Soluções alguma coisa, que é a empresa que tinha a proprietária, que era a tal da Dona Edna, que era laranja. Você pode entrar já nesse ponto. Eu queria saber se você chegou a conversar com o Alex Cassundé, já que ele é proprietário da empresa que legalmente estava constituída no contrato também para receber essa comissão. E a segunda pergunta, já emendando aí também, se a VaideBet pagava em dia o Corinthians, porque todo mundo sabe que o pagamento era mensal, essa empresa pagava 10 milhões de reais ao Corinthians mensalmente. Eu queria saber se esses pagamentos estavam em dia também. É mais fácil começar pela última, eles estavam até adiantados. Ela nem esperava o fechamento do mês, ela pagava para a gente pagava o Corinthians durante o mês, então como se fossem 500 mil reais por 20 dias úteis, a gente emitia a nota já quebrada pelos dias e ela ia pagando ao longo do mês, ela nem esperava fechar o mês. Com relação ao pagamento da comissão, de forma muito objetiva, você tem um contrato, esse contrato passou pelo jurídico, foi assinado pelo presidente, ele tem uma prestação de serviço que está reconhecida pelo clube, a empresa que prestou o serviço emite uma nota. Eu só não paguei todas as notas porque não tinha dinheiro no caixa. Se eu tivesse dinheiro no caixa, tivesse um fluxo de caixa positivo, todas as notas estariam pagas. Tá? Com relação
a legitimidade do processo de prestação de serviço e cobrança, você não tem que ter dúvida com relação a isso. A questão é, dada uma pouca capacidade de caixa, eu tenho que priorizar pagamentos. E sim, de fato, notas foram pagas quando eu não estava lá. E assim, veja, também não é... Pô, mas isso é um grande absurdo, isso é um médio absurdo, né? Por que é um médio? Porque você tem lá uma escala, né? Você tem lá acordo judicial, você tem folha de pagamentos funcionários, você tem Profut, você tem vale alimentação, seguro-saúde, aí você tem a folha do elenco, você vai tendo essa prioridade, tem a imagem. Depois que passou isso, se você tiver sobra de caixa, aí é discricionário, você pode pagar o caixa. E por acaso, naquela ocasião, a gente tinha caixa para fazer pagamento, mas o que não é normal é você fazer a priorização de um valor desse sem alinhar comigo. Então, isso foi motivo de repreensão à minha equipe, né? Independente do que aconteceu, deveriam ter me acessado, eu estava absolutamente disponível pelo celular. Surpreendeu então, Rosala, o fato de terem pago essa comissão sem o seu consentimento? Não, sem dúvida foi uma coisa anormal. Rosala, eu tinha duas perguntas que eram mais para confirmação mesmo, por conta de declarações que o Augusto Melo deu hoje, inclusive na coletiva. Eu acho que você já acabou respondendo elas indiretamente, né? Que seria a questão de que hoje na coletiva ele fala, quando perguntado, se eu não me engano, pelo Marco Belo, sobre as pessoas que saíram da gestão, ele fala que ele que tirou. Inclusive, ele fala isso do diretor jurídico também e tal. Mas o que a gente sabia era que você tinha pedido para sair, né? Que o diretor jurídico também tinha pedido para sair, mas ele fala que ele que tirou. Então, você, na verdade, está falando o contrário aqui, né? Você confirma mesmo que você não gostou ali das ações e que você pediu para sair do cargo. E também essa relação aí do Marcelo Mariano, né? Do diretor administrativo, porque o que tinha saído, inclusive na matéria do PVC, era que estavam passando por cima das suas decisões. Não que tenha problema pessoal com ele, como você falou aqui, mas você mesmo já acabou confirmando aqui o que tinha sido exposto pelo PVC na matéria. Então, assim, já que você já confirmou essas duas questões, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja até de mais interesse do torcedor corintiano no âmbito do futebol, dentro de campo, né? Porque a gente sabe que esse time... ele tem suas limitações, ele precisaria de reforços para se tornar mais competitivo. O Antônio Oliveira chega a falar que precisa de 5 a 6 reforços aí no meio dessa janela do meio do ano. Hoje, na coletiva, o Augusto confirmou que vai contratar, que vai reforçar o time. E você também já deixou claro aqui que você tinha algumas questões quanto a isso, né? Com a dificuldade do lado financeiro com que o Corinthians se encontra hoje. Então, eu queria saber de você, a sua visão enquanto diretor financeiro, mesmo que você tenha entregado o cargo agora, mas você acha que é possível o Corinthians, na condição financeira que se encontra hoje, né, se reforçar aí com 5 caras no meio do ano? Ou você acha que o ideal seria menos aí, uns 2 atletas? De onde vai vir esse dinheiro? Queria a sua visão, né, como especialista aí no setor financeiro a respeito desses reforços. Vamos lá, Letícia. A gente tem que separar algumas caixinhas, né? Então, por exemplo, a primeira coisa, você separa o que é despesa do que é investimento, né? Então, quando você adquire um atleta, você está na caixinha investimento, tá? Você vai tratar aquilo de uma forma e você tem que financiar aquilo de uma forma. Quando você está na caixinha despesa, você tem aquele teu orçamento para o orçamento de custo mensal do elenco, né, que ele hoje está na casa de 21 milhões, esse orçamento, ele mandatoriamente precisa ser respeitado. Você tem espaço nesse orçamento para trazer mais gente? Tem. Você teve saídas relevantes, né? Sem procurar muito no passado, você tem espaços abertos aí pelo Cássio, o salário do Cássio, o salário do Paulinho, né? Então você tem lá uma sobra orçamentária que te permite trazer novos atletas, tá? Com relação ao investimento, aí é um grande desafio, porque você fazer isso sem girar o elenco, né? E aí obviamente você tem
e o elenco do Corinthians tem jogadores desejados por outros clubes, sejam jogadores formados na base, sejam jogadores que compõem o elenco atual, né? Mas assim, é possível sim, é possível Antônio Oliveira ter os seus 5 a 6 reforços, mas tem que ser feita uma coisa com bastante cautela, no sentido de que origem eu tenho para esse recurso aqui na aquisição, e os recursos que eu estou trazendo, eles cabem dentro do meu orçamento de 21 milhões, com essas duas coisas endereçadas, é possível ser feito. Mas a Ernst Young, né, que está aí por trás também de toda essa consultoria para o Corinthians, ela chegou a dar para vocês ali, enquanto setor financeiro e tal, por exemplo, um teto, tem que ser esses 21 milhões, não dá para aumentar, alguma coisa assim? Não, ela não dá teto, né? Assim, a consultoria, ela tá lá para... A decisão é sempre do clube, né? A gente contrata a consultoria para os comos, né? E, obviamente, para a gente chegar numa convergência dos OQs, né? Então, o que tem que ser feito? A gente tem lá, a gente aprovou um orçamento junto ao Conselho Deliberativo, né? Esse orçamento, ele é a nossa bússola para trabalhar financeiramente durante o ano. O que a Ernst Young agregou de muito positivo, ela tem uma ferramenta de gestão do elenco, né? Onde ela mostra o custo projetado daquele atleta, ela mostra a quantidade de jogos, ela mostra indicadores como quanto ele custa por minuto, tem algumas coisas bastante interessantes para subsidiar tomadas de decisão em cima de formato de elenco, né? E quando a gente fala de necessidade de caixa, né, não tenha dúvida, se você pegar, porque a gente tem de necessidade de caixa hoje, a gente tem algumas entradas aí que vão acontecer no curto prazo, e até por isso a resposta do Augusto que ele tem num cenário próximo aí a regularização de alguns valores que estão em abertos, que a gente está para receber a antecipação de 2 atletas que foram vendidos ano passado, né, que é o Murilo e o Felipe Augusto. Eu e o Augusto assinamos os contratos de antecipação semana passada, então agora é questão de trâmite para a gente receber esse valor, e para o Corinthians receber esse valor. Desculpa a gente que ainda está meio fresco na cabeça, mas para o Corinthians receber esses valores na sequência da semana. Na sequência, a gente vai ter uma entrada uma entrada positiva de fluxo de caixa, porque você vai estar nos finalmente também a negociação dos direitos de TV, né? Então, seja uma conclusão dos negócios com a Libra, seja com a LFU, você tem uma antecipação inerente à assinatura do contrato da ordem de 70 a 100 milhões de reais. Então, quer dizer, caixa para cumprir as obrigações de curto prazo, né, assim, pensando nos próximos 3, 4 meses, não tenho dúvida de que o meu sucessor vai ter à disposição. Mas, ô Rosala, desculpa, De Paula, só para emendar nesse tema aí, nessa questão da Ernst Young, por mais que não tenha sido entregue ainda, o Rosala, todo o relatório aí pronto do que o Corinthians encomendou ali de consultoria, mas pelo que você já ficou sabendo ali, pelo que eles já estão entregando ali para vocês e pelo que você viu lá dentro, o Corinthians ele tem forças para se reerguer sozinho? O Corinthians ele tem essa autonomia? O Corinthians ele tá quebrado, para falar o português claro, Rosal. E aproveitando dentro desse ponto ainda, eu até queria já emendar um outro assunto, que é uma polêmica. Eu não sei qual é o seu ponto de vista com relação a isso. Mas no Brasil, quando o clube tá quebrado, quando o clube tá na merda, a tendência é virar SAF, porque não tem mais para onde correr. É aquele negócio, eu prefiro um tratamento experimental do que morrer. Então aí o clube vai lá e vende a alma pro diabo. O Corinthians, a solução hoje, num curto prazo, já que você falou a respeito de 100 milhões, 70 milhões, que a gente estava falando talvez aí de um respiro de 3, 4 meses. O Corinthians hoje, uma alternativa seria virar SAF? Eu não vejo, mano, esse assunto dessa forma que você está colocando, com espaço para ser debatido hoje junto ao coletivo corintiano. Eu acho que se a pergunta o Corinthians vai ser vendido para um investidor e virar uma SAF de dono, a resposta é de jeito nenhum, né?
Existem outros modelos de SAF, e aqui, pelo amor de Deus, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, mas que eu sempre defendi que merecem estudos, né? Tem modelos de SAF onde você vende o clube para a torcida. Né? Se vocês quiserem procurar referência, Real Sociedad na Espanha é uma referência abre o capital, dessa. né? Mas assim, e outra, e aí que você fica, tá bom, e o que vão vender para os torcedores é de quem? É do clube, né? Submetido ao conselho do clube, estatutariamente reportando para o clube. Existem modelos para fazer isso, mas veja, esse modelo, ele não traz um investidor institucional externo, ele traz a torcida para investir no clube. Percebe a diferença? Agora, para mim, isso não tem discussão agora. Eu queria voltar no começo da pergunta do Mano. Quando a gente olha o orçamento desse ano, da forma como foi construído, tá? Se você tem aí de novo as caixinhas, né? Que é importante você separar os dinheiros e entender qual o uso que você tem para qual fonte. Então, pensa numa caixinha elenco. Que é aquilo que a gente acabou de falar quando eu estava falando com a Letícia, de eu compro um, vendo o outro. Eu tenho um equilíbrio nessa caixinha do elenco. Eu tenho uma outra caixinha do outro lado, que é a do custo do dinheiro. Então eu tenho lá a minha dívida, e minha dívida custa, por exemplo, 200 milhões no ano. É parecido com isso, o tamanho, a ordem de grandeza. No meio, eu tenho tudo que é recorrente. Receita recorrente e despesa recorrente. Esse miolo que é o mais importante quando o Mano pergunta se está quebrado. Tá? E a resposta aqui, Mano, esse miolo é positivo. Esse miolo ele está projetado em mais ou menos 5 milhões mês, ou seja, o Corinthians tem aí um resultado operacional recorrente positivo da ordem de 60 milhões ano. Lógico, ele tem um grande problema no custo de capital e ele tem um problema para fazer investimento. O do custo de capital, a gente tinha, né, e tem lá, e de coração aberto, gente, sem hipocrisia nenhuma. Eu sigo à disposição das pessoas que estiverem lá para dar continuidade como um consultor voluntário a qualquer assunto que eu deixei parado, que ficou na minha caixinha, tá? Lá na minha mesa. A gente tinha em andamento uma estruturação de uma captação via fundo imobiliário para endereçar a questão da Arena. Isso já tinha sido conversado com a Caixa, estava sendo conversado com outros players de mercado para a gente estruturar um formato onde a gente pudesse endereçar essa questão com uma distribuição de fundo imobiliário. Eu tinha conversado com 2 bancos sobre fundos de situações especiais, né, que os bancos chamam de special seats, lá um nome bonitinho, mas no fundo quer dizer o seguinte, quer dizer, cara, você tem alguma coisa para receber, alguma coisa para pagar e eu tenho que fazer alguma coisa sob medida para você quitar esse negócio. Então a gente tinha tem processos em andamento para endereçar a questão da dívida da Arena, tem processo em andamento para endereçar a questão do curto prazo. E junto com esse negócio de situações especiais, tem todo um desafio de reperfilamento da dívida. Tá? Que, traduzindo para português, é você renegociar essa dívida e alongar essa dívida. Tá? Então, esse plano ele está montado. Tá? Ele ia ser executado agora. Então, rapidinho aqui, são 7 horas e mais 1 minuto, e a Voz do Brasil seria veiculada neste momento, mas ela vai ser veiculada a partir das 9 da noite, tá bom? Muito bem, vamos voltar lá com as perguntas. Vamos lá, quem mais tem perguntas? Vamos lá. Ô, Domênico, até para... O Rosala tinha um compromisso às 7 horas, né, Rosala? A gente vai... Eu tenho. Eu tô aqui nele. O pessoal tá olhando pra mim, tá me vendendo o carro. Viu, Mano, Lelê, ele tinha um compromisso. Sim. Então, Rosala, muito obrigado aí pela Paula, perdão aí, mas claro. Acho que só a última para finalizar mesmo. Claro. Porque quando o Cássio foi embora, Rosala, essa é uma dúvida que eu tinha. O Augusto Melo falou que foi tudo sanado e que já tava kits ali. O Corinthians, ele não, pelo que consta, talvez não cobrou nada pela saída do Cássio. Mas o Cássio ele tinha uma dívida grande com o Corinthians. Houve o perdão da dívida, ô Rosala? Porque isso não foi explicado, talvez, na entrevista coletiva, nem pelo Cássio, nem pelo presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Não, houve uma composição e um acordo para saída. Mas não deve mais nada, Rosala? Oi? Não deve mais nada pro Cássio? Ou daqui a pouco ele vai pôr o Corinthians no pau de novo também?
Não vai pôr no pau, não. Ali foi um divórcio amigável. Então Faz uma tá pergunta bem. pro Rosala, Não, só tá uma bom. pergunta. Tem compromisso, Mota. Tem compromisso. Pode falar. Não, eu Vai, queria Motinha. saber, politicamente, Rosala, você acha que há possibilidade do presidente Augusto sofrer um impeachment? Hoje, Olha, com a gente, situação que eu- está? Pergunta é boa, hein? Eu acho que não. Eu digo para vocês Alguém que... soprou pro Mota. Ah, tua mãe. Oi? Nada. Alguém segue. soprou essa Não, pergunta continua, pro Mota. continua. Segue, Rosal. Não, eu acho que não e explico por quê. Ainda que seja, primeiro, né, precisa haver um motivo objetivo. Quando a gente olha a solicitação de rescisão de contrato da WhiteBet, se ela quer rescindir o contrato sem justa causa, zero problema, né? Porque nessa altura das investigações não tem como dizer que existe justa causa para rescisão do contrato em cima da notificação que foi apresentada, né? Então, isso obviamente, tem um desenrolar, a gente vai ter que acompanhar isso. Não havendo justa causa, eu já acho difícil que esse assunto seja pautado no Conselho Deliberativo. Se ele for pautado, dificilmente o Conselho Deliberativo, pensando na base que o Augusto tem hoje no Conselho, eu acho difícil passar no Conselho. Faz de conta que ele é pautado e passa no Conselho. Tem que ir para a Assembleia Geral do clube. E o Augusto acabou de ser eleito com 2/3 dos votos. Então, assim, para mim, a possibilidade de impeachment é a coisa mais remota que eu poderia considerar nesse momento. Boa, obrigado, viu, Rosala? Obrigado, Muito obrigado, obrigado, Rosala. viu, cara? Obrigadaço Abraço, aí, né, gente. Domênico? Valeu. Obrigado mesmo pela disponibilidade aí. Não, fica aí, Valeu. De Paula, fica aí. Não, sim, Tá. só agradecer o Rosala que deixou a gente com esperança agora, né? Depois Mas dessas deixa o palavras homem dele. trabalhar então, hein? Deixa ele trabalhar lá. Eu que agradeço o espaço, pessoal. Um abraço, obrigado. Valeu, Rosala. Valeu, Um tchau, tchau. abraço. É isso aí, Ô, você De está de Paula. 97 na energia. Deixa o presidente. O presidente tá bem lá, deixa trabalhar Não lá. é melhor abrir falência, ô Domênico? Você não acha? Tipo assim, Espera mais um pouquinho. mete outro CNPJ, sabe? Espera mais um pouco para rir um Eu já pouco peguei mais. a pipoca e só tava acompanhando. Ó, que Não, mas vocês viram que, Mentira da inclusive, zoando, hein? Nossa, eu fiz ai, questão ai, de ai, perguntar ai, sobre. Eu fiz questão de perguntar sobre essa questão ali da financeira pelas contratações, porque é uma coisa que vira sempre piada, né? Da questão de, precisa reforçar, precisa ter contratação aí na janela do meio do ano, e todo mundo, vai contratar como? Está quebrado, não tem como contratar. Mas ele, que é especialista, que estava ali, que conhecia os números, falou que é possível sim, que tem que abrir o orçamento para isso, né? Então, é Muito isso, tem que ter bem. esperança Ó, Em agora. resumo, tem dinheiro para contratar. Tem. Tamo Tamo contratar. vendo bastante. Tamo Tem vendo. muito, janela. tem bastante. A dormir, velho. Vai lá. Quer pipoca aí, De Paula? Quer pipoca aí? Pode acabar as A manchetes, só conta mais uma chega. coisa? Tem mais alguma coisa? Tem. Mas é Tem. boa ou Quer ruim? pipoca aí, De Não, Paula? não sei. É boa ou ruim? Não Porque sei. Não Ah. sei porque Vamos foi lá. uma coisa meio assim, né? Eu quero mais coisa ruim. Tem? Não, Ai, calma, ai, Domênico. Ó, o Não, só pra presidente, saber, viu, não é mano, nada. Ilele e De Paula, negou que a venda do Carlos Miguel, porque falou que até agora não chegou proposta, não pagaram a multa, né? Mas, em contrapartida, ele fala o seguinte, estamos atrás de goleiros. O scout está analisando, né? E na hora certa vai trazer goleiro. Então, ficou aquela dúvida, será que realmente existe? Mas, aí? ô Mota, E que o Carlos eu Miguel tá concordo. treinando e quer ficar. Ué, então, esse cara não podia Não, mais ele não vestir a falou camisa do isso. clube. Deixa ele. Não, mas ele falou que falou que tá ele não falou treinando que quer ficar, normal. Mota. Não, mas ele não falou que quer ficar. Ah, Ele falou não. que ele estava treinando. Ele mas esse falou, cara- inclusive, mano, desculpa só, ele não falou que o Carlos Miguel quer ficar, ele falou, inclusive, que ele deixou claro que se tivesse proposta da Europa, ele gostaria de ir. tá, Ele desculpa. falou isso. Então, Eu li mas o errado. negócio é o seguinte, eu não ouvi, Lele, eu não ouvi de nenhum colega que estava hoje lá na entrevista, um tópico que eu acho que chamou a atenção a semana passada, porque ele falar de proposta, não vão fazer proposta pro Carlos Miguel. Se alguém quiser, vão fazer o que fizeram, Motinha, naquele episódio, com o Jadson, Pagar com a o multa. Gil. Você deposita a multa na conta do clube e o jogador isso já tá aí. indo embora, mete isso marcha. Mas o que eu não ouvi de nenhum colega hoje lá na entrevista, De Paula, é se o Carlos Miguel comunicou à diretoria a semana passada, porque isso foi notícia. Se ele teria comunicado já à diretoria que ele não vai ficar, que ele vai sair. Porque isso sim, deixaria o Augusto numa saia justa. Agora, falar a respeito de proposta, se pagaram a multa, é óbvio que não pagaram a multa, porque senão ele não estava lá.
Agora, se o Carlos Miguel já comunicou que ele vai sair, é diferente. Porque Olha. aí é só questão de aguardar o prazo. E tem uma mesmo pra ele questão, comunicar. mano, que o... Questão. Não, uma questão, né? Pelo amor de Deus. Questão. Que o Nottingham Forest aí, que seria o clube, né, inglês, que supostamente vai pagar essa multa. Não sei se vocês lembram ou sabem, mas ele teve um problema, né, com a questão do teto salarial que eles têm lá na Premier League. Inclusive, ele foi punido, foi penalizado, Fair play né, porque financeiro. ultrapassou o fair play financeiro. E parece que eles têm algumas coisas para regularizarem lá ainda, e só por isso que ainda não pagaram, mas que já estão se preparando aí para pagar essa multa. Se rapaz ficar no Corinthians, vai cair um mundo nas costas dele, Vai. em razão dele não ter se manifestado ainda. Deixa o cara trabalhar, mas vocês também gostam. Mas eu acho que se ele fosse Olha. ficar, ele já teria se manifestado, viu, Quintino? Não, ele Também vai acho, meter também acho. marcha. Se não for lá, é o West Ham, o Lele. Não, mas ninguém pagou a multa ainda. Não tem como o cara ir embora se não Mas pagar a Só pra multa. deixar Até claro, quando é o contrato? a até o pipoca, final eu do quero ano. ver o Corinthians se É ferrar, só viu? dia Não foi 10 por de causa da julho pergunta de que ninguém, abre- não, viu? que que abre- foi? Quero ver Peço- o Corinthians se ferrar. Eu só tô Calma. igual o meme do Michael Jackson. Viu? Só na pipoquinha e no Vou Guaraná. explicar. Tem um mês aí. O time se tamo no ferrando, dia ele vai 10 pra onde hoje. você tá, o trouxa. Ele tem um mês pro time fazer isso. Porque Tem abre a janela dia 10. Chegar dia 9 lá, o cara pagar o dia 10, não tem problema. Tem um mês, Acabou. ele tá escolhendo. Acabou, velho. Tem. Posso fazer uma Muito bem. pergunta pro Mano, pra Lele? pro Faliu, Paulo? faliu. Se o Carlos Miguel fica, não rola nada disso. A torcida vai pegar no pé dele ou não? Eu acho que vai, hein? Vai cair O um quê, mundo Luiz? nas costas dele. Não, mas, ô Lógico. Motinha, se ele ficar, a única alternativa dele ficar é renovar o contrato. Aí não vai, aí ninguém vai pegar no pé dele. Mas eu sou totalmente contrário, Lele. Pra amanhã já, esse cara, se não tiver assinado um novo acordo com o clube, aumentando Então, o valor é da isso. multa, não põe pra jogar. Não tem Concordo. que jogar, não. Vai de Coloca Donelli. o Donelli Põe mesmo. falar um tô nem negócio aí. pra Gustavo vocês, Henrique no hein? gol. Põe Gustavo Esse Henrique no rapaz gol. estava jogado lá no Sul. O Corinthians pegou ele, deu uma oportunidade. O Vai cara tomar Era grave do quarto cacete. goleiro do Inter, pô. Vai de O cara sofás faz isso. Donelli. Olha, Coitado. Sofás Donelli. Pode falar, Domênico? O melhor sofá pra sua casa. Estão pedindo pra queimar o Carlos Miguel e colocar o Donelli. Vai jogar Corinthians e Palmeiras com o Donelli no gol, toma 5, 6 gols, vocês vão ver o que vai acontecer com esse moleque. Calma, Acabou, mas velho. nós vamos pegar leve, Tem que deixar calma. o Carlos Miguel Né, enquanto não vai nós embora. vamos- Né, Silvio? Ah, Nós vamos tratar não. bem o nosso freguês. Não, esse Olha, jogo a gente vai fazer de tudo pra ser uns 3 só. vai ser Donelli é pouco, o novo vai ser pouco. Ronaldo Giovanelli. Como é que Como é? que é? Como é que é? É o novo Ronaldo Giovanelli, que entrou na mão furada e se deu bem. Momento fanfarrão! O teste entrou Olha, pra falar depois ainda, desse hein? momento fanfarrão, quero dizer uma coisa.